Olá, gente, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. É uma honra imensa estar aqui lecionando para vocês a disciplina Direitos Humanos nessa nossa aula de resolução de questões do exame de ordem da OAB, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida do que a gente vai abordar em nossas aulas, você pode mandá-la diretamente para mim lá no meu Instagram, no Alexandre Nápoles, tá? Aqui você pode me adicionar para tirar suas dúvidas, me seguir e receber outras informações relevantes sobre a nossa disciplina, tudo bem? Então, vamos aqui começar a nossa aula de resolução de questões para o exame de ordem da OAB, fazendo aí essa questãozinha. Diz aí, 31º Exame de Ordem da OAB. Recentemente, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados um parlamentar que afirma que o Brasil é um país soberano e não deve ter nenhum compromisso com os direitos humanos na ordem internacional. Afirma que, apesar de ter sido internamente ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não se caracteriza como norma vigente e os direitos ali previstos podem ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Podem ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Por ser atuante na área dos direitos humanos, você foi convidada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para prestar mais esclarecimentos sobre o assunto, com base no que dispõe o próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, PIDCP, assinale a opção que apresenta o esclarecimento dado à comissão, tá? Olha, questão interessantíssima. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi incorporado pelo Brasil por meio do decreto 592, lá em 1992. Decreto presidencial. Olha, a resposta a gente vai fundamentar com base no artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Vamos logo de cara destacar. Então, o Brasil, ele foi sim signatário e ratificou a submissão a esse documento. Esse documento que foi elaborado em 1966, ainda no período ali da Guerra Fria, mas o Brasil ratificou, ele se submeteu a esse documento só em 1992. Submeteu-se a esse documento e ele tem status em nosso ordenamento jurídico de norma supralegal. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, é importante a gente focar na questão. A resposta a gente vai encontrar no artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, de cara, esse é um documento vigente em nosso Estado brasileiro, porque a gente voluntariamente se submeteu a esse documento, a essas obrigações ali presentes, tá? Então, o Brasil, pelo princípio do pacta sunt servanda, ele precisa cumprir as obrigações ali presentes. Ocorre que, lá no artigo 4º desse documento, ele vai permitir que, em situações excepcionais, o Estado membro, o Estado parte desse documento, ele possa excepcionalizar, ele possa não aplicar as regras presentes do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos quando estiver presente uma situação de emergência, de exceção. Exemplo claro é o que a gente experimenta durante ali a pandemia. Então, durante a pandemia, o que é que ocorre, o que é que ocorreu? A gente teve um vírus que ninguém sabia exatamente qual era a dimensão, qual era o impacto dele, e a medida tomada logo de cara foi de fazer o lockdown, a restrição à liberdade de locomoção. Veja que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos protege o direito à liberdade de locomoção. Mas a gente estava diante de uma situação excepcional, a gente estava diante de uma dúvida, a gente estava diante de um inimigo não conhecido. Então, vários países do mundo, e o Brasil não foi diferente, adotou medidas restritivas à liberdade de locomoção.
Essa medida adotada pelos países e pelo Brasil, ela se enquadra aí no que está previsto no artigo 4º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sendo uma medida de exceção e sempre dentro daquela perspectiva de garantir um direito também civil, que é o direito à vida, tá? Então vamos ver aí o que é que dispõe as alternativas e vamos tentar aí achar qual é a correta, tá bom? Então vamos lá, letra A. Caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, como no caso ali da pandemia, em que houve estado de calamidade pública, né, no Brasil como um todo, os Estados partes podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O exemplo que eu dei aqui, uma das obrigações era garantir a liberdade de locomoção das pessoas, né? Desde que tais medidas não acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Ou seja, não poderia jamais o Estado brasileiro ou qualquer outro país dizer, só os muçulmanos vão ficar em casa. Ou então, só as pessoas indígenas vão ficar limitadas à sua locomoção. Não poderia haver uma discriminação por origem de raça, sexo, cor, religião. Tá? O que a medicina estava apontando era que, e é ainda, né, que as pessoas idosas, como têm um maior risco de falecer decorrente da Covid-19, deveriam, então, ficar em casa. Tá? Então, poderia haver, em tese, aí, essa restrição específica para esse público com base numa decisão científica. Tudo bem? Então, essa letra A é a letra que a gente marca com base no artigo 4º, aí do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá? Então, é a letra que a gente vai marcar. A letra B, ele diz, é admissível a suspensão das obrigações decorrentes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos quando houver, no âmbito do Estado parte, um ato formal do Poder Legislativo e do Executivo declarando o efeito suspensivo. Olha, não há essa previsão de quem é o poder competente para oficialmente proclamar essa situação que ameaça a existência da nação, tá? Então, o Pacto Internacional não diz se é do poder legislativo com o poder executivo, que torna essa alternativa falsa, declarando o efeito suspensivo, desde que tal ato declare um prazo para essa suspensão, que em nenhuma hipótese pode exceder ao período de 2 anos. Também não há essa previsão no pacto, então essa letra B é falsa. Letra C, em nenhuma hipótese ou situação, os Estados partes do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos podem adotar medidas que suspendam as obrigações decorrentes do pacto. Falso a essa possibilidade que a gente viu aqui no seu artigo 4º, tá? Uma vez que ratificado o pacto, todos os direitos vigoram de forma efetiva, não sendo admitida nenhuma possibilidade de suspensão ou exceção. Falso. O artigo 4º possibilita isso. Letra D, mesmo ratificado, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e os direitos nele contidos não podem ser caracterizados como norma vigentes, uma vez que se trata de direitos em sentido fraco, de forma que apenas os direitos fundamentais previstos na Constituição são direitos em sentido forte. Olha, isso é falso também, inclusive nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, parágrafo 1º, vai dizer que os direitos e garantias fundamentais podem estar fora da previsão constitucional, como, por exemplo, aí nos tratados e convenções de direitos humanos ao qual o Brasil seja parte, tá? Então, falso aí essa previsão da letra D de dado. Então, a letra A é a letra que a gente marca, as fundamentações estão aqui em nosso material. Vamos ver aí a próxima questão, 31º exame de ordem da OAB, ele diz assim, recentemente houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição, sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos
com conteúdos sexuais, tá? Além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratado para atuar, no caso, pelos autores das obras de arte e por intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, veja, você tem que ser advogado aí, você tem que atuar para proteger os interesses desses autores das obras de arte e dos intelectuais, tá? Então a prova dá esse comando para você, tá bom? Então você deveria adotar que conduta. Olha, essa é uma questão super polêmica, né? Gerou muita polêmica, foi a questão da exposição das obras de arte do Queer Museum, né? Isso aconteceu pela exposição lá do Santander, né? Gerou muita polêmica, muito debate nas redes sociais, na mídia, e a prova da OAB resolveu trazer esse tema aqui, trazendo você como advogado dos autores. E mesmo que você tenha uma opinião diferente, você teria que trazer uma argumentação para proteger os interesses dos autores das obras, tá? Então, vamos ver aí a letra A. A censura prévia por autoridades administrativas competentes como mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública deve ser admitida. Então, ó, você como advogado dos autores da obra de arte e de intelectual, você vai admitir, vai buscar uma fundamentação dizendo que a censura prévia deve ser admitida? Olha, lógico que não, né? Você não precisava nem saber o que é que dispõe a nossa Constituição Federal ou a Convenção Americana de Direitos Humanos sobre o tema. Veja que ele está dizendo, você tem que ser advogado dos autores da obra, tá? Mais uma vez, independentemente de você ter uma opinião diversa do fato concreto, aqui o comando da questão é muito específica, tá? Então, lógico que você não vai dizer isso. A nossa Constituição Federal, ela vai dispor que não pode haver uma censura prévia de natureza intelectual, de natureza política, de natureza para impedir essa expressão artística. Está lá no artigo 225 e parágrafos da nossa Constituição Federal. Ocorre que lá em nosso Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13, ele vai trazer a possibilidade de haver censura prévia para proteger essa moralidade das crianças e adolescentes, né? Então é possível haver, de acordo com o artigo 13 do Pacto Internacional de Direitos Civis, do Pacto Internacional de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, tem lá a previsão no seu artigo 13 de, se excepcionalmente aceitar a censura prévia como forma de regulamentar esse acesso a essas exposições para proteger ali a moral da infância e da juventude, não é de toda a coletividade, mas em relação à questão da infância e da juventude. Eu vou ler aqui o que diz. Ele diz assim, o artigo 3.4, a lei pode submeter os espetáculos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2º. Então, é possível haver essa censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso para proteger a moral da infância e da adolescência. É o que dispõe ali a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Mas veja que aqui a questão está dizendo que você tem que defender o interesse dos autores, então você não pode dizer que a censura prévia deve ser admitida, percebe? Ok? Então, ó, letra A, falso. Letra B, o exercício da liberdade de expressão e da criação artística estão sujeitos à censura prévia, mas apenas por força de lei devidamente justificada como forma de proteção da honra individual e da moral pública. Olha, isso está falso. O nosso artigo 225, parágrafo 2º da nossa Constituição, veda, como a gente comentou, toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística. Tá? E o parágrafo 3º, inciso 1º, vai dizer que vai competir a lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, a faixa etária, e que não se recomendem
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Então, a lei federal não pode impedir o acesso. Por quê? Nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal e a lei que regulamentou o tema, trouxe que essa legislação ela é meramente uma recomendação de classificação, tá? Classificação. Então, por exemplo, vê Spider-Man, não sei se vocês sabem, o filme Spider-Man, né? Ele tem limitação. Então, menor de 12 anos não pode assistir Spider-Man, né? Por conta da censura não, por conta da limitação da faixa etária. Olha que coisa curiosa. Então, se recomenda, melhor dizendo, se recomenda que uma criança não assista Spider-Man por conta ali dessa forma de regulamentação. Agora, se essa criança estiver acompanhada do pai ou da mãe ou do responsável legal, ela poderá ali ingressar para assistir o filme. Então, veja que é meramente uma classificação indicativa. Não há uma impossibilidade de acesso, a não ser que ela esteja sozinha, a criança. Então, sozinha, ela não poderia entrar, mas estando acompanhada dos pais ou responsável, ela poderia sim ingressar. Tudo bem? Beleza? Para ver, por exemplo, Spider-Man. Olha aí que coisa curiosa. Por quê? Porque há cenas de violência nesses filmes da Marvel, né? Então, tem essa classificação indicativa. Então, ó, vamos lá, aí, ó, para a letra C. A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitos à censura prévia, falso já, de acordo com o artigo 220, né? Pelas autoridades competentes, quando elas ocorrem por meio de exposições em museus, tendo em vista a proteção da memória nacional e da ordem pública. Falso. Letra D, a lei pode regular o acesso, pode regular, a lei pode regular, não é impedir, não é proibir, não é impossibilitar o acesso, tá? A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. Essa é a sua defesa, você enquanto advogados, autores da obra e de intelectuais. Agora, veja, se você tivesse do outro lado da bancada, como advogadas dos grupos religiosos que queriam impedir o acesso, você iria levantar ali o artigo 13, parágrafo 4º, né, item 4, do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que a lei pode submeter a espetáculos públicos a censura prévia com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles para a proteção moral da infância e da adolescência. Essa seria a argumentação, né? Mas veja que a ideia é de regular o acesso, tá? Essa censura prévia no sentido de regular o acesso, tá bom? Então, letra D de dado é a letra que a gente marca, tá? Então, letra D é a letra que a gente marca. Beleza, vamos então aí para a próxima questão. 30º exame de ordem da OAB. Em uma cidade brasileira da fronteira, foi detectado um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e se estabelecer temporária ou definitivamente no Brasil. Após algum tempo, houve uma reação de moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas, exigindo que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e a regularização documental. Você foi procurado como advogado por instituições humanitárias. Veja, mais uma vez, aqui você tem um lado específico, tá? Você é advogado de instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação. Nesse sentido, com base na Lei 13.445 de 2017, a Lei da Migração, assinale a afirmativa correta, tá? Então, vamos lá. Letra A, isso também ocorreu de forma concreta, né, com os refugiados ali da Venezuela, tá? Então, muitos estavam fugindo da fome e da miséria que assolou a Venezuela por conta de medidas totalmente descabidas ali do governo Maduro, né? Então, fez com que muitas pessoas fugissem porque a inflação alcançou níveis nunca antes vistos na história do mundo, né? Nunca nenhum país teve uma inflação tão alta quanto
na Venezuela, nenhum país do mundo, e isso fez com que a fome e a miséria assombrasse mais da metade da população venezuelana, fazendo com que muitos fugissem do país, né, vindo aqui, inclusive, para o Brasil, e isso gerou ali na fronteira com o Brasil muita confusão, né? Então, vem aí a letra A. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira. Olha, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Ó, isso é falso. Com base em que, Alexandre? No artigo 3º, inciso 5º da Lei 3.445 de 2017, né? Porque ela diz expressamente no artigo 3º, inciso 5º, que constitui princípios e diretrizes da política migratória brasileira a promoção da entrada regular e de regularização documental. Então, falso, não é uma questão meramente discricionária, tá? Então, falso. Letra B. A promoção de entrada e da regularização documental de imigrantes são coisas distintas. Até aqui, correto. Então, a promoção da entrada e a regularização documental são coisas distintas. Beleza, uma coisa é você promover a entrada, outra coisa é você regulamentar a documentação desses imigrantes. Beleza. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes. Até aqui, beleza também. Mas ele diz, mas não dispõe sobre a promoção de entrada regular de imigrantes. Falso. Vimos aqui que no artigo 3º, inciso 5º, a Lei 13.445 adota expressamente isso como princípio, como uma diretriz. Então, falso. Letra C. A política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção da entrada regular e da regularização documental, bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração. Perfeito. É o que dispõe o artigo 3º, incisos 3, 5 e 6 da Lei 3.445. É a lei aí, é a alternativa que a gente marca. Letra D. O imigrante, de acordo com a lei da migração, é a pessoa nacional, então ele quer saber o conceito de imigrante, tá? É a pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estados de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território. Olha, isso é falso. O artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2, ele vai trazer aí que o conceito de imigrante com I, tá? Imigrante, certo? É a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Esse conceito trazido pela questão é o conceito de visitante. Visitante, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 5º. Então, a questão aí buscou confundir o OABeiro, né, em relação aos conceitos lançados no artigo 1º, tá? Então, não confunda imigrante com emigrante. Então, imigrante é o cara que vem para o Brasil. E o emigrante é o brasileiro que sai do Brasil e vai para outro país, com essa finalidade de passar um tempo ou ficar definitivamente no outro país. É o que dispõe lá no artigo 1º da lei, tá bom? Então, letra C é a letra que a gente marca. Então, aqui as fundamentações que a gente comentou. Vamos para a próxima questão. Um rapaz que era pessoa em situação de rua acabou de sair da prisão. Ele fora condenado pelo crime de latrocínio. E, posteriormente, a Defensoria Pública ajuizou a seu favor uma ação de revisão criminal, na qual ele foi absolvido por ausência de provas, caracterizando assim um erro judiciário. Nesse período, ele ficou 5 anos preso. Agora a família indaga se existe um direito de indenização em função de condenação por erro judiciário. Então, há esse direito à indenização por erro judiciário, assinale a opção que apresenta a informação que você, na condição de advogado especializado em direitos humanos, deve prestar à família, com base ali na Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja, você tem que prestar atenção aos comandos das questões de direitos humanos. Você tem que ser advogado especializado em direitos humanos,
e utilizar como referência a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, de acordo com a Convenção, há esse direito à indenização por erro judiciário? A resposta é sim. Isso com base no texto expresso do artigo 10º, anotem aí, da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil ratificou a submissão a esse documento lá em 1992, beleza? Esse documento que tem status em nosso ordenamento jurídico de norma supralegal, ou seja, a Convenção Americana está abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis infraconstitucionais. Isso por entendimento do STF, ok? Então, vamos lá, letra A. O direito à indenização está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos de forma geral. Veja, até aí, beleza, né? Vamos continuar. Mas não há previsão expressa de indenização por erro judiciário. Portanto, essa é uma construção argumentativa que deve ser produzida no caso concreto. E aí, gente, certo, errado, falso? Olha, o direito à indenização, como a gente viu, está sim expressamente previsto no artigo 10º da Convenção. Então, é falso quando ele diz que não há essa previsão expressa, que isso é só uma construção argumentativa. Então, falsa essa questão. O artigo 10º ele vai dizer que toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada em julgado por erro judiciário. É importante a gente observar aí que não vai haver distinção se esse erro é da jurisdição civil, penal, trabalhista. Ele diz que é por erro judiciário, tá? Ele não diz por qual competência, por qual tipo de juiz somente vai se aplicar esse dispositivo. Ele não faz qualquer menção. O artigo 10º não faz qualquer menção a qual tipo de juiz, qual competência, qual jurisdição ele vai exercer, tá? Então, fica antenado nisso aí. Letra B. A indenização por erro judiciário não é uma matéria própria do campo dos direitos humanos. Falso. É sim. Por isso não existe tal previsão na Convenção. Falso. Existe sim. Nem em nenhum outro tratado de direitos humanos em que o Brasil seja signatário. Então, falsa a letra B. Letra C, a Convenção Americana de Direitos Humanos assegura o direito à indenização por erro judiciário, mas o restringe aos erros que resultam da condenação na esfera civil, excluindo eventuais erros que ocorram na jurisdição penal. Falso. Não há essa restrição, tá? O artigo 10º fala de forma genérica, tá? Ao direito à indenização por erro judiciário, tá? Então, falso. Letra D, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença transitada e julgada por erro judiciário. Beleza, é a letra que a gente marca com base no artigo 10º da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá bom? Então, aqui as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 29º exame de ordem da OAB diz assim, ó, no âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, existem hoje 3 sistemas regionais, o africano, interamericano e o europeu. Existem semelhanças e diferenças entre esses sistemas. Assinale a opção que corretamente expressa uma grande diferença entre o sistema interamericano e o europeu. O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 1950, e já está em pleno funcionamento. Já o sistema interamericano foi instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1998, e ainda não está em pleno funcionamento. Olha, essa questão é interessante e a gente vai aqui comentá-la aos poucos. Vamos ver a primeira afirmação que ele faz, dizendo que o sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950. Veja, a Convenção Europeia ela foi assinada em 1950, mas ela só entrou em vigor em 1953, quando atingiu ali um quórum mínimo de ratificações, tá? Então, essa primeira parte aqui a gente não vai dizer que está falsa, tá? Mas é importante a gente destacar que só entrou em vigor em 1953. Ela não deixou claro se seria entrar em vigor ou não, tá? Foi instituído em 1950, beleza, mas só entrou em vigor em 53. Então, até aqui a gente não vai considerar falso. Mas vamos continuar, ele diz, e já está em pleno funcionamento. Beleza, está em pleno funcionamento.
Já o Interamericano foi instituído pela Convenção Americana de Direitos Humanos em 98. Olha, já está falso, tá? Tá falso porque foi instituído em 69 e entrou em vigor em 78. Tá? 98 foi o ano em que o Brasil ratificou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o certo é, a convenção ela foi assinada em 69 e entrou em vigor em 78. E ela diz, e ainda não está em pleno funcionamento. Falso, está sim em pleno funcionamento, tá? O Brasil, como a gente comentou aqui, ratificou a submissão em 1992, tá? Então, bem depois da Convenção Americana entrar em vigor para a Organização dos Estados Americanos, para os países membros da organização que a ratificaram. Então, o país fez essa ratificação bem depois, tá? Em 1992. Observe que as provas de direitos humanos adoram cobrar anos, tá? Os anos dos documentos, quando que ele entrar em vigor. Então, fiquem antenados nesses aspectos, tá? Então, vamos ver aí a letra B. O sistema interamericano conta com uma comissão interamericana de direitos humanos, mas não possui uma corte ou tribunal. Falso. O sistema interamericano tem uma comissão e tem a corte, tá? Tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já está falso aqui. Já o sistema europeu possui um tribunal, mas não possui uma comissão de direitos humanos. Veja, essa segunda parte está correta, tá? O sistema europeu possui um tribunal e realmente não tem uma comissão. Ele tem um conselho, tá? Então, não existe essa comissão, existe um conselho de direitos humanos. Letra C, o sistema europeu é baseado em um conselho de ministros e admite denúncias de violações de direitos humanos que sejam feitas pelos Estados parte da convenção, mas não admite petições individuais. Então, ó, essa parte aí, ela está falsa, porque o sistema europeu ele admite sim petições individuais, está lá no artigo 34 dessa Convenção Europeia. Então, já está falsa, tá? Já está falsa. Já o sistema interamericano não possui um conselho de ministros, beleza? Não possui um conselho de ministros e admite petições individuais. Admite sim. Essas petições individuais têm que ser encaminhadas para a Comissão Interamericana. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, não vai aceitar petições individuais. Só quem aceita petições individuais é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Corte não aceita, tá? Então, de Direitos Humanos da OEA. Então, letra C, falso, tá? Falso. Então, tá falso essa primeira parte e a segunda parte está correta. Letra D, o sistema interamericano possui uma comissão e uma corte para conhecer de seus assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Já o sistema europeu não possui uma comissão, é verdade, ela tem um conselho de ministros, né? Com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que é efetivo e permanente. Beleza. Então, no sistema europeu, há um Tribunal Europeu e um Conselho de Ministros, tá? No sistema interamericano, há uma Comissão Interamericana e uma Corte Interamericana, beleza? Então, letra D é a letra que a gente marca. Estão aqui as fundamentações, tá bom? Fica aí com essas observações. 29º exame de ordem da OAB, ela diz o seguinte: uma organização de direitos humanos afirma estar tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei propondo que o trabalhador tenha direito a férias, mas que seja possível que o empregador determine a não remuneração dessas férias. No mesmo projeto de lei fica estipulado que nos feriados nacionais não haverá remuneração. Então, não só retire a remuneração das férias, mas também dos feriados, tá? A organização procura você, como advogado ou advogada, para redigir um parecer quanto a um eventual controle de convencionalidade, caso esse projeto seja transformado em lei. Assim, com base no protocolo, olha, sempre preste atenção no comando da questão, tá? Ele quer saber, com base no protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, protocolo de São Salvador, assinale a opção que apresenta
seu parecer sobre o fato apresentado. Olha, questão super interessante, a resposta a gente encontra lá no artigo 7º, a linha H do Protocolo de São Salvador, que foi internalizado em nosso ordenamento jurídico por meio do decreto 3321 de 99, tá? Olha, essa questão é interessante porque o controle de convencionalidade, ele vai ocorrer quando a gente utiliza como base de referência para a análise da legalidade ou ilegalidade de uma norma, uma convenção que o Brasil tenha ratificado a sua submissão. Então, esse controle de convencionalidade toma como base a análise não da Constituição Federal, mas da Convenção, do Pacto, do Tratado Internacional de Direitos Humanos que o Brasil tenha se submetido, tenha ratificado a sua adesão a ele. Tá? Então, no controle de convencionalidade, a gente vai fazer esse comparativo desses tratados e ver se a lei infraconstitucional ela é compatível ou incompatível. Lembrem-se que o STF entendeu que as convenções, os tratados, os pactos internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com base no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, esses documentos, assim como o Protocolo Facultativo de São Salvador, têm status jurídico de norma infraconstitucional, de norma supralegal, tem status jurídico de norma supralegal, tá? O que é que significa isso? Esse tratado, essa Convenção de Direitos Humanos, que não passou pelo processo legislativo estipulado no parágrafo 3º do artigo 5º, esse tratado ele vai ter status de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das leis infraconstitucionais. É o status dado aí, então, o Protocolo de São Salvador. Se passar pelo processo legislativo do parágrafo 3º do artigo 5º, ele vai ter status equivalente a uma emenda à Constituição, né? Porque é isso que estabelece o parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição Federal, tá? Exemplo disso, a Convenção da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, bem como ali o Tratado de Marrakech. Esses documentos internacionais têm status equivalente à emenda à Constituição, tá? Então, ó, qual é a solução aqui? Veja, esse projeto de lei, ele é inconvencional, ou seja, ele fere a convenção ratificada aí pelo Brasil, né? O protocolo facultativo aí de São Salvador, ratificado pelo Brasil. Bem como essa lei, ela é inconstitucional, porque também fere o artigo 7º da nossa Constituição Federal, lá no inciso 17, tá? Então, férias remuneradas é um direito previsto em nossa Constituição Federal, bem como no Protocolo Facultativo de São Salvador, bem como também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então vamos aí para as alternativas. Letra A. O Brasil, embora tenha ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é signatário do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador. Falso. O Brasil ratificou, sim. Isso passou pelo processo de incorporação e foi promulgado ali pelo Decreto Presidencial 3321 de 99, né? Então, falso. Então, quando a gente coloca aqui um não, a gente corta aqui esse não é. Portanto, independentemente do que dispõe esse protocolo, ele não configura uma base jurídica que permita fazer controle de convencionalidade. Falso, ele configura sim essa base jurídica para viabilizar esse controle de convencionalidade, tá? Então, tanto um protocolo, quanto um tratado, quanto uma convenção, quanto um pacto, podem ser objeto, são base jurídica para se fazer o controle de convencionalidade, tá? Se eles forem aí dessa matéria de direitos humanos. Letra B. Tanto o direito a férias remuneradas quanto o direito à remuneração nos feriados nacionais estão presentes no Protocolo de São Salvador, considerando que o Brasil é signatário desse protocolo. Caso o projeto de lei venha a ser convertido em lei pelo Congresso Nacional, é possível submetê-lo ao controle de convencionalidade, com base no Protocolo de São Salvador. Perfeito. É o que a gente
marca, a letra que a gente marca, com base no artigo 7º, a linha H do Protocolo de São Salvador, bem como está ali previsto, como a gente falou, né, na nossa Constituição Federal. A prova não perguntou aí sobre o controle de constitucionalidade, mas a gente já agrega esse conhecimento de que esse é um direito constitucional previsto ali no artigo 7º, inciso 17. Letra B, a letra que a gente marca. Letra C, a despeito de férias remuneradas e a remuneração dos feriados nacionais estarem previstos no Protocolo de São Salvador, não é possível fazer o controle de convencionalidade, caso o projeto de lei seja aprovado, porque se trata apenas de um protocolo e, como tal, não possui força de convenção, como é o caso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso é falso. O protocolo, sim, possui força de convenção, tá? O protocolo, os protocolos facultativos nada mais são do que um tratado, né, que tem um texto específico, que aborda um tema específico, normalmente polêmico, tá? Então, esses protocolos facultativos normalmente abordam temas polêmicos que não davam para ser inseridos no documento principal, porque senão isso poderia não ter uma grande adesão dos países membros e gerando uma baixa ratificação do tratado principal, o que poderia trazer aí um prejuízo à proteção de direitos básicos, à proteção à dignidade humana. Tá? Então, esses temas polêmicos, como, por exemplo, essa questão dos direitos econômicos sociais, como, por exemplo, a pena de morte, como, por exemplo, a possibilidade de um comitê de tratado receber uma petição individual, esses são temas classificados dentro das negociações internacionais como temas polêmicos. Então, normalmente, esses temas vêm em protocolos facultativos. Esses protocolos facultativos têm, sim, status igual à convenção. Tem, sim, então, a possibilidade de ser objeto de controle de convencionalidade, tá? Então, falso aí a letra C. Se o projeto de lei for aprovado, não será possível submetê-lo a um controle de convencionalidade com base no Protocolo de São Salvador, porque os direitos em questão não estão previstos no referido protocolo. Falso, estão previstos sim, como a gente comentou aqui no artigo 7º, que sequer trata de condições justas, equitativas e satisfatórias do trabalho. Falso, trata sim dessas condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho. Então, falso aí essa letra D. As justificativas estão aí nesses comentários que a gente traz, tá? Vamos aí, então, para a próxima questão. 28º exame de ordem da OAB. Você foi procurada como advogada por um pequeno grupo de estudantes negros que cursa o 3º ano do ensino médio em uma escola particular. Os estudantes relatam que se sentem violados na sua cultura, porque os programas das disciplinas pertinentes não tratam de temas ligados à história da África e da população negra no Brasil. Indagam a você, como advogado, advogada, se a escola não teria a obrigação de fazê-lo. Nesse caso, com base, olha, ele pergunta, com base no Estatuto da Igualdade Racial, tá? Assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser dada aos alunos. Esse estatuto, instituído pela Lei 12.288 de 2010. A resposta a gente vai encontrar lá no artigo 11 da Lei 12.288 de 2010. Então, ó, vê aí a letra A. Ele diz: o estudo de temas ligados à história da população negra na África e no Brasil e da cultura afro-brasileira é importante no sentido ético, mas não há obrigação legal das escolas nesse sentido. Isso é falso. O artigo 11 diz que é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, tá? E o parágrafo 1º vai dizer que esses conteúdos deverão ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. O parágrafo 2º, por sua vez, vai dizer que o órgão competente do Poder Executivo deve fomentar aí a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de materiais didáticos específicos. E o parágrafo 3º, por sua vez, vai dizer que nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação devem incentivar aí a participação de intelectuais e representantes de movimento negro para debater com os estudantes sobre esses temas, tá? Então, letra A, falso. Letra B,
as escolas públicas devem promover o estudo da história da África e da história da população negra no Brasil, mas este dever não se estende aos estabelecimentos privados de ensino. Falso. Isso é obrigatório tanto para o estabelecimento público quanto privado. Isso é o caput do artigo 11 da Lei 12.288 que assim impõe, tá? Então, falso. Letra C, a adoção de conteúdos referentes à cultura afro-brasileira, bem como aqueles referentes à história da população negra no Brasil, depende de determinação dos conselhos de educação, seja o Conselho Nacional, sejam os respectivos conselhos estaduais. Olha, essa letra C está falsa, porque isso não depende da determinação dos conselhos, porque a previsão vem na lei. A lei já está determinando isso, tá? Então, falso. Letra D, as escolas de ensino fundamental e médio devem promover o estudo da história da África e da população negra no Brasil, bem como da cultura afro-brasileira, o que deve ocorrer no âmbito de todo o currículo escolar. Corretíssimo, é a letra que a gente marca com base no artigo 11, parágrafo 2º e 1º, parágrafo 1º, na verdade, ali da Lei 12.288 de 2010, tá? Estão aí as fundamentações. Vamos aí para a próxima questão. 28º exame de ordem da OAB, ele diz assim, ó, o padrasto de Ana Maria rotineiramente abre sua correspondência física e entra em sua conta de e-mail sem autorização, que a jovem sem autorização, ainda que a jovem seja maior de idade. Então, a jovem maior de idade e o seu padrasto fica ali, né, futricando, né, fica ali bisbilhotando o e-mail da jovem, né? Cansada dessa ingerência arbitrária e sem o amparo de sua própria mãe, a jovem busca apoio na Organização de Direitos Humanos em que você atua, com base no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Olha, então ele quer saber aí, ó, com base no Pacto Internacional que o Brasil ratificou em 1992, tá? Assinale a opção que indica o estabelecimento correto que você, como advogado, prestou a Ana Maria. Olha, é lógico que esse tipo de ingerência arbitrária e ilegal não é permitido na vida privada. Isso está lá previsto no artigo 17, expressamente, tá, do Pacto Internacional. Esse pacto foi internalizado em 92, esse pacto que é de 1966, do âmbito da ONU, e que aborda a proteção de direitos civis e políticos. Tá? Então, o padrasto não poderia fazer isso, nem com base no pacto, nem com base aí na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, que garante aí esse direito à inviolabilidade das correspondências. Tá? E isso vale também para os e-mails, WhatsApp e qualquer outro documento privado, porque isso é a proteção à intimidade da pessoa. Tudo bem? Então, vamos ver aí, ó, letra A. O pacto prevê a prevalência de poder familiar nas relações familiares e como a conduta do padrasto tem a concordância da mãe de Ana Maria, ainda que seja inconveniente, essa conduta não pode ser considerada uma violação dos direitos humanos. Olha, o exercício do poder familiar, ele se extingue aos 18 anos. A gente estuda isso lá no ECA, estuda isso lá no nosso Código Civil. Então, a partir dos 18 anos de idade, não existe mais o poder familiar, tá? Então, tá falso essa questão, e também tá falso porque o pacto, ele diz que ninguém pode ser privado dessa sua intimidade, tá? E ninguém pode ser violado, tá? Ninguém significa tanto adultos até quanto crianças e adolescentes, tá? Quando ele fala ninguém, ele está abarcando todo mundo, tá? E aqui a questão diz expressamente que a jovem é maior de idade. Então, não existe mais o poder familiar da mãe, nem muito menos aí do padrasto, tá? Que não é esse responsável legal por ela, tá? Já que ela tem a maioridade civil. Então, a letra B, o pacto assegura o direito à privacidade nas relações em geral, mas não nas relações especificamente familiares. Mas nas relações especificamente familiares, admite ingerências arbitrárias se forem voltadas para a proteção e o cuidado. Falso, tá? Então, o pacto, ele vai não admitir
essa ingerência arbitrária ou ilegal na vida privada, na família, no domicílio ou na correspondência, nem de ofensa ilegal à honra e à reputação. E vai dispor também que toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra essa ingerência ou ofensa, tá? E lembrando aqui que a jovem é maior de idade, tá? Então, falso a letra B. Letra C. O pacto dispõe que ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência. Perfeito, é a letra que a gente marca, tá? Então, é a letra C que a gente marca. Só a letra B, só cortar aqui, ó, ele não admite ingerências, tá? Então, letra C é a que a gente marca, letra D. O pacto é omisso em relação a prática de ingerências arbitrárias na vida privada e na família. É omisso? Não, falso. Ele é expresso, proibindo, tá? Tratando apenas de proteção da privacidade da vida pública em face da conduta do Estado. Então, falso. Ele protege o indivíduo tanto no ambiente particular, privado, quanto na esfera pública, tá? Então, estão aqui as fundamentações. Vamos aqui então para a próxima questão, 27º exame de ordem da OAB. Diz assim: Maria e João, pais de uma criança deficiente, que utiliza cadeira de rodas, o casal de classe média optou por matricular o filho em uma escola particular. No ato da matrícula, foi-lhes informado pela administração da escola que teriam de pagar um valor adicional. Olha lá, então vamos destacar esse ponto aqui, ó. Então, Maria e João têm aí um filho com deficiência, usuário de cadeira de rodas, e a escola diz aí que eles precisam pagar um valor adicional, uma vez que haveria um trabalho extraordinário por parte da escola para garantir o acesso dessa criança com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Insatisfeitos com essa informação, Maria e João decidiram consultar você como advogado, advogada, para saber se tal cobrança seria legalmente aceitável e se não haveria alguma proteção específica para pessoas com deficiência contra esse tipo de cobrança. Diante disso, assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser dada ao casal. Então vamos aí para a letra A. A cobrança é aceitável e justificada, mesmo que desagrade ao casal, porque de fato a criança cadeirante precisará de atenção especial e ajuda para sua mobilidade. Nada na legislação pátria impede tal cobrança. A solução seria a matrícula da criança em uma escola pública. E aí, gente, certo ou errado? Falso. Olha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, no seu parágrafo 1º do artigo 28 e também no inciso 15 do artigo 28, ele vai dispor que tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares, elas são obrigadas a ofertar esse atendimento especial para as crianças com deficiência, tá? No âmbito escolar, beleza? Esse é o primeiro ponto, tanto escola pública quanto escola particular. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 28, ele vai proibir, ele vai vedar que haja a cobrança adicional, tanto na matrícula, quanto na anuidade, quanto na mensalidade. Não pode haver cobrança de valor adicional de nenhuma taxa pela escola particular. Ela deve atender sem promover nenhum tipo de discriminação contra essa criança usuária de cadeira de rodas. Esse é o entendimento do artigo 28, parágrafo 1º, e também no inciso 15 do artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016, e o STF declarou a constitucionalidade desse parágrafo 1º do artigo 28 do Estatuto, tá? Então, vamos aqui para a letra B. Então, letra
A está falsa, tem lei que aborda sobre isso e o STF declarou a constitucionalidade da lei, tá? Então a criança deve continuar na escola particular e essa escola não pode cobrar a mais, tá? Não havendo essa ideia de que ela deveria ir para a escola pública. Isso se aplica tanto à escola pública quanto à escola particular, à acessibilidade e à inclusão da criança com deficiência. Letra B. A cobrança do valor adicional na matrícula é moralmente reprovável. É moralmente reprovável, sim, pois expressa um tipo de preconceito. Beleza. Contudo, do ponto de vista estritamente legal, o caso se situa no campo da liberdade contratual das partes, não havendo vedação legal a tal cobrança. Falso. Há vedação legal aqui, conforme a gente comentou. Letra C. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, admite esse tipo de cobrança, uma vez que reconhece o trabalho adicional a ser feito nas escolas. Contudo, prevê que as famílias hipossuficientes sejam isentadas dessa cobrança, sendo devido à escola uma compensação tributária. Não, falso, não há essa previsão, pelo contrário, como a gente comentou aqui, não admite, a lei não admite esse tipo de cobrança nem na mensalidade, nem na anuidade, nem na matrícula, tá? Ou qualquer tipo de taxa adicional. Letra D. A escola particular deve adotar as medidas inclusivas previstas na lei, tais como garantir o acesso da criança com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza sem suas anuidades. Em suas anuidades, no cumprimento dessas medidas. Perfeito. Então, é a letra que a gente marca, é vedada essa cobrança de valor adicional de qualquer natureza na anuidade, tá? No cumprimento dessas medidas. Então, estão aqui as fundamentações que a gente comentou. Vamos aqui para a próxima questão. 26º exame de ordem da OAB. Um jovem congolês, em função de perseguição sofrida, deixa eu botar aqui para baixo, isso. Em função de perseguição sofrida no país de origem, obteve, há cerca de 3 anos, reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Sua mãe, triste pela distância, qualquer mãe fica triste, né? Decide vir ao Brasil para, com ele, viver. Porém, não se enquadra na condição de refugiada. Com base na lei brasileira que implementou o Estatuto de Refugiados, cabe a você, como advogado, que atua na área dos direitos humanos, orientar a família. Assinale a opção que apresenta a orientação correta para o caso. Olha, a gente vai utilizar aí o artigo 2º da Lei 9474/97, tá? Esse artigo 2º, ele vai dispor que tanto os ascendentes quanto os descendentes e o cônjuge vão ser considerados refugiados também por extensão. Então, há essa figura de refugiado por extensão para os ascendentes, descendentes e para o cônjuge, tá? Então, avô, avó, mãe, né, pai e os filhos, bem como o cônjuge, vão ser considerados refugiados por extensão, tá? E aí, esse dispositivo também vai dizer que vão precisar comprovar a condição de dependente os demais familiares. Então, aí um primo, um sobrinho, né? Então, eles vão precisar comprovar que tem ali uma dependência econômica. Pai, mãe, avós, filho, filha, né? Cônjuge, não vão precisar comprovar aí essa dependência econômica. Isso é somente para os demais familiares, né? Os colaterais. Tudo bem? Beleza? Então, vamos aqui para as alternativas. Letra A. As medidas e os direitos previstos na legislação brasileira sobre refugiados se aplicam somente àqueles que tiverem sido reconhecidos nessa condição. Por isso, a mãe deve entrar com pedido de refúgio e comprovar que também se enquadra na condição. Falso. Isso é extensível a ela, segundo a Lei 9474/97, no seu artigo 2º. Então, falso. Letra B. Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiada e seu filho são extensivos a ela. Por isso, ela pode obter autorização para residência no Brasil. Corretíssimo. É a letra que a gente marca, tá? Letra C.
a lei brasileira que trata de refúgio prevê a possibilidade de que pai e mãe tenham direito à residência caso o filho ou a filha venham a ser considerados refugiados. Mas a previsão condiciona esse direito a uma avaliação a ser feita pelo representante do governo brasileiro. Falso. Não há esse condicionamento, não há essa avaliação. Se esse indivíduo que aqui chegou primeiramente já conseguiu o status de refugiado, ascendente, descendente e o cônjuge serão considerados refugiados por extensão, tá bom? Os demais deverão comprovar essa sua dependência econômica para então serem também considerados refugiados por extensão. A letra D, para que a mãe possa viver no Brasil com seu filho ou sua filha, ela deverá comprovar que é economicamente dependente. Falso. A mãe, o pai, o avô, a avó, filho, netos, né, ou a mulher, ou o marido, né, não precisam comprovar que é economicamente dependente, pois é nesse caso que ascendentes podem gozar dos efeitos da condição de refugiado reconhecida a um filho ou a uma filha. Falso, tá? Então, estão aqui as fundamentações, tá? Vamos para a próxima questão. Olha, no estado que você reside há cerca de 15 anos, 5 homens foram assassinados por tiros disparados por pessoas encapuzadas. Houve uma alteração da cena do crime, sugerindo a mesma forma de atuação de outros assassinatos, que vinham sendo praticados por um grupo de extermínio que contaria com a participação de policiais. Na época, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os fatos, mas concluiu pela ausência de elementos suficientes de autoria, encaminhando os autos ao Ministério Público, que pediu o arquivamento do caso. A Justiça acolheu o pedido e alegou não haver informações sobre autoria, motivação ou envolvimento de policiais. Segundo a opinião de especialistas, a apuração policial do caso foi prematuramente interrompida. A Polícia Civil teria deixado de realizar diligências imprescindíveis à elucidação da autoria do episódio. Manter o arquivamento do inquérito sem a investigação adequada significaria ratificar a atuação institucionalmente violenta de agentes de segurança pública e, consequentemente, referendar grave violação de direitos humanos. Para a hipótese narrada, como advogado de uma instituição de direitos humanos, assinale a opção processual prevista pela Constituição da República. Olha, a resposta vamos encontrar no artigo 109, inciso 5º-A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal. É o que a gente chama do Instituto do IDC, o Incidente de Deslocamento de Competência. Também conhecido como a federalização dos graves crimes contra os direitos humanos, tá? Olha, nesse caso, pode haver aí o deslocamento da competência do sistema de justiça estadual indo para o sistema de justiça federal, para evitar uma impunidade. Quem é que pode fazer isso? Somente o PGR, o Procurador-Geral da República, é quem pode suscitar o IDC lá no STJ, quem vai processar e julgar esse IDC, tá? E isso pode ser feito a qualquer momento do inquérito ou do processo. As condições para que haja esse deslocamento de competência é somente quando houver uma grave violação de direitos humanos, que o Brasil tenha ratificado a submissão a tratados e convenções internacionais de direitos humanos e que o Brasil tenha se comprometido a cumprir essas obrigações internacionais, não gerando aí um risco de responsabilização internacional, e bem como deve estar presente ali uma falha ou uma omissão do Estado brasileiro, né, diante dessa grave violação de direitos humanos, tendo aí uma grande chance de uma impunidade. Então, estando presente todos esses requisitos, que são requisitos formais e materiais, há, então, a possibilidade do deslocamento de competência do sistema de justiça estadual indo para o sistema de justiça federal, ou seja, sai do âmbito da Polícia Civil, vai para a Polícia Federal, sai do Poder Judiciário Estadual, vai para o Poder Judiciário Federal, para a Justiça Federal, sai ali do Ministério Público Estadual e vai para o Ministério Público Federal. Se federaliza tudo, beleza? Vamos, então, aí para
a questão? Letra A. O MPF deve ingressar com ação diretamente no STF para assegurar o direito de acesso à justiça. Olha, não é o MPF, é o representante máximo do MPF, né? O Procurador-Geral da República. O PGR é quem vai provocar quem? Ao STJ. 2 erros, então, essa questão. Letra B. O advogado deve... Então, deixa eu cortar aqui para ficar bem bonitinho, né? Então, MPF não é o PGR, né? E não é STF, é STJ. O advogado deve apresentar pedido de avocatória no STJ. Não é o advogado, é somente o PGR, a fim de que se garanta a continuidade das investigações. Falso. Letra C. O Procurador-Geral da República deve suscitar perante o STJ o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Perfeito. Artigo 109, inciso 5º A, parágrafo 5º da nossa Constituição Federal, tá? Isso foi instituído pela Emenda Constitucional 45 de 2004, também chamada de Federalização dos Graves Crimes contra os Direitos Humanos. Letra D. O advogado deve ajuizar a ação competente junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Falso. E vale lembrar que o indivíduo, uma pessoa, não pode levar um caso diretamente para a Corte Interamericana. Só quem pode levar um caso para a Corte Interamericana é ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou então um Estado que aceitou voluntariamente a submissão à jurisdição da Corte, levando o caso para outro Estado, contra outro Estado que também aceitou a submissão à jurisdição da Corte. Então, só um Estado que aceitou a submissão à jurisdição da Corte, ou então a Comissão Interamericana, é quem pode provocar um processo no âmbito da Corte Interamericana. Um indivíduo jamais pode provocar, ok? Beleza. Então, aqui a fundamentação. Essa questão aí do 25º exame de ordem da OAB diz assim, ó, você foi procurado como advogada por representantes de um centro de defesa dos direitos humanos, que lhe informaram que o governador do estado, juntamente com o ministro da Justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos que vive legalmente na sua cidade. Na iminência de tal situação, e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser utilizado. Tá? Então, a gente vai responder essa questão com base no artigo 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que expressamente veda a expulsão coletiva de indivíduos, tá? Não só a Convenção Americana veda, como a nova lei de imigração também proíbe essa prática da expulsão coletiva, tá? Para ver a expulsão, para ver essa retirada do estrangeiro do nosso território brasileiro, tem que haver uma análise individualizada, seja no âmbito de um processo de expulsão, de deportação, de repatriação, ou até mesmo na cooperação internacional que se dá mediante a extradição. Cabe lembrar que esses 4 institutos são distintos e são regulamentados pela lei da migração, a nova lei de migração, tá? Então vamos aí responder a essa questão. Ele diz, letra A, um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da Justiça constitui fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva, segundo a convenção acima citada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para demover as autoridades desse propósito, tá? Então, ó, isso é falso. O artigo 22.9, né, o item 9 do artigo 22 da Convenção Americana de Direitos Humanos, expressamente proíbe a expulsão coletiva, tá? Alexandre, o que é essa expulsão? A expulsão é a retirada compulsória de um estrangeiro quando ele é acusado ali, é comprovado que ele cometeu algum crime, né? Crime de genocídio, de contra a humanidade, crime de agressão ou crime de guerra, bem como um crime comum doloso, né? Que seja sujeito a pena privativa de liberdade.
para haver a expulsão, deve haver aí uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Então, essa decisão de expulsão se dá mediante ato do poder judiciário, não é por meio do poder executivo, tá? Então, tem que ter ali uma sentença judicial transitada em julgado, provando que aquele cara ali, ele cometeu um crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão, crime de genocídio, ou então crime doloso comum, com pena privativa de liberdade. Essa expulsão é por prazo determinado, tá? Essa expulsão vai ser por prazo determinado, beleza? Então, letra A, falso, tá? Porque não há uma questão somente política, então a convenção expressamente proíbe isso, bem como a nossa lei de imigração. Letra B, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto, falso, ela não é omissa, ela trata sobre isso, portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida como a Convenção de Genebra de 1951. É verdade que a Convenção de Genebra, né, 1951, esse Estatuto dos Refugiados, que o Brasil ratificou a submissão, também aborda essa proibição, essa expulsão coletiva, tá? Mas a convenção trata desse tema, então o que torna essa alternativa falsa. Letra C, a expulsão coletiva de estrangeiros é permitida segundo a Convenção Americana. Falso, ela não é permitida, tá? A expulsão coletiva, ela não é permitida. Apenas no caso daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelo propósito do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade. Então, falso. Letra D, a pessoa que se acha legalmente em território de um estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Corretíssimo. Olha, o caput do artigo 22 da Convenção Americana traz expressamente que a pessoa tem esse direito de circular livremente em nosso território e residir em conformidades com a lei, né? Se ela estiver legal, tá? Se ela estiver ilegalmente aqui, ela poderá ser deportada, tá? Então, qual a diferença de deportação e repatriação, Alexandre? Basicamente, de forma bem rápida. Na deportação, o cara entra legalmente no Brasil e aqui estando se torna ilegal, tá? Então, o cara entra, por exemplo, com visto de estudante e depois começa a trabalhar. Então, ele se tornou ilegal, porque ele não tem um visto compatível com a atividade que ele está desenvolvendo. Então, ele vai ser notificado pelo prazo mínimo de 60 dias para resolver esse problema, resolvendo ali, regulamentando o seu visto para transformar em visto de trabalho ao invés de visto de estudante. Se ele não regularizar, ele será deportado. Na repatriação, a pessoa já chega aqui no Brasil de forma ilegal, sem documento ou com visto inapropriado. Então, ele é perguntado por que ele veio para o Brasil, ele diz que vem para trabalhar. E o seu visto é um visto de estudante. Então, ele está com visto incompatível, então ele vai ser repatriado. Ele voltará no próximo voo ou no próximo navio. Beleza? Maravilha. Então, estão aqui as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 25º exame de ordem da OAB, ele diz assim, ó, o governo federal autorizou uma mineradora a prospectar a exploração dos recursos existentes nas terras indígenas. Numerosas instituições da sociedade civil contratam você para, na condição de advogado, atuar em defesa da comunidade indígena. Então, você tem que atuar na defesa da comunidade indígena. Lembre-se de observar aí o comando da questão. Você tem que advogar para a comunidade indígena. Tá. Tendo em vista tal fato, além do que determina a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, assinale a afirmativa correta. Olha, a resposta a gente vai encontrar no artigo 15.2 dessa convenção, que o Brasil ratificou a sua submissão, bem como a gente encontra essa resposta, apesar da questão pedir expressamente com base aí na convenção, mas a gente também é importante saber o conteúdo do artigo 176 da nossa Constituição Federal, bem como o artigo 231, parágrafo 6º da nossa Constituição. Vamos ver, então, aí as alternativas e a gente vai comentando. Ele diz, o governo deverá estabelecer ou manter
procedimentos com vistas a consultar os povos indígenas interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados e em que medida, antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes em suas terras. Perfeito, é o que dispõe o artigo 15.2, tá? Da Convenção 169 da OIT, que o Brasil ratificou a sua submissão. Então, esse governo ele tem que fazer essa consulta dos povos indígenas antes de empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração existente nas terras indígenas, tá? E é importante também destacar que esses povos interessados devem receber indenização equitativa por qualquer dano que possa sofrer como resultado dessas atividades, é o que dispõe também o artigo 15.2. A Constituição Federal, no artigo 176, vai dizer que as jazidas em lavra ou não, e os recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo. Então, mesmo que você seja proprietário de uma terra, o que está abaixo dessa terra vai ser de propriedade da União. Então, uma coisa é o que está no subsolo, outra coisa é a sua propriedade do solo, tá? Então, o que está no subsolo é de propriedade da União, de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, letra A é a letra que a gente marca. Ele diz aí na letra B, a prospecção e a exploração dos recursos naturais em terras indígenas pode ocorrer independentemente da autorização e da participação dos povos indígenas. Falso. Tem que ter aí essa participação. Esse é o princípio democrático, o princípio da participação democrática, trazido aí pela Convenção 69 da OIT, tá? Então, falso. Desde que haja uma indenização por eventuais danos. Olha, essa indenização realmente pode haver, como a gente comentou, de acordo com o artigo 15.2 da Convenção 69 da OIT. Mas não há essa condicionante, desde que haja, tá? Então, falso. Letra C, a prospecção e a exploração das riquezas minerais em terras indígenas podem ocorrer mesmo sem a participação ou consentimento dos povos. Falso. Tem que ter essa participação, né? E o consentimento dos povos. No entanto, esses povos têm o direito a receber a metade do valor obtido como lucro líquido resultante dessa exploração. Não há nada nesse sentido. Tá? É importante a gente destacar o parágrafo 6º do artigo 231, que vai dizer que é nulo e extinto e não vai produzir efeitos jurídicos a ocupação, o domínio e a posse desse território indígena, tá? Dessa exploração das riquezas do solo, dos rios e lagos nesse território indígena, tá? Ressalvados aí o interesse público da União, tá? Então fica antenado aí com esse dispositivo constitucional também. Letra D, se a propriedade dos minérios ou dos recursos dos subsolos existentes na terra indígena pertencente ao Estado, o governo não está juridicamente obrigado a consultar os povos interessados. Então, o que é que ele diz? Se a propriedade dos minérios ou dos recursos dos subsolos existentes na terra indígena pertence ao Estado, pertence, na verdade, à União, tá? Pertence à União. Eu poderia dizer no Estado no sentido lato sensu, né? Mas pertence à União, de acordo com a Constituição Federal. O governo não está juridicamente obrigado a consultar. Está, sim, por conta da Convenção 69 da OIT. Nesse caso, restaria apenas a mobilização política. Falso, tá? Então, estão aqui as fundamentações que a gente comentou, beleza? Vamos aí para a próxima questão. Você como advogado que atua na defesa dos direitos humanos, foi chamado para atuar em um caso que há uma disputa pela terra entre produtores rurais e uma comunidade quilombola. Você sabe que, de acordo com o decreto 4887 de 2003, do governo federal, consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
Em relação a essas pessoas remanescentes de quilombo, é correto dizer que a Constituição Federal de 1988, olha, aqui a gente vai encontrar a resposta lá no artigo 68 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Bem como a gente vai encontrar aí guarida na ADIM, né, 3239 do STF, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade 3239, que por maioria dos votos o STF declarou a validade desse decreto aí, 4887/2003, garantindo com isso aí a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas, tá? Então vem aí a letra A. Assegura o direito às suas tradições, mas não garante a propriedade da terra ocupada por elas. Falso. Então, a DCT, lá no artigo 68, vai reconhecer a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando essas comunidades quilombolas, cabendo aí ao Estado a emissão desses títulos respectivos. Então, falso aí a letra A. Letra B, então deixa eu cortar aqui, não garantindo, tá? Letra B prevê o direito à consulta aos quilombolas sempre que houver proposta oficial de exploração de riquezas minerais de suas terras, tá? Não, né? O que fala dessa consulta sobre exploração de riqueza minerais de suas terras em relação aos povos indígenas, tá? Então, falso aí a letra B de bola. Letra C afirma o direito à posse da terra quando ocupada de boa fé por esses grupos. Não, não é isso que dispõe nossa Constituição Federal, nem o decreto. Letra C reconhece a propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, cabendo ao Estado a emissão dos títulos respectivos, tá? Então, letra D é a letra que a gente marca, com base aí no artigo 68 da DCT, e bem como aí a DIN 3239, que por maioria dos votos do STF declarou a validade desse decreto aí, 4887 de 2003, declarando a constitucionalidade desse decreto, né? Então, garantindo com isso a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes dos povos quilombolas, tá? Então, fica aí com essa letra D como correta. Vamos para a próxima questão? Há cerca de 3 meses, foi verificado que os presos da penitenciária de Quebrantar estavam sofrendo diversas formas de maus tratos, incluindo aí violência física. Você foi contratado por familiares dos presos que lhe disseram ter elementos suficientes para acreditar que qualquer medida judicial no Brasil seria ineficaz no prazo desejado. Por isso, eles o consultaram sobre a possibilidade de submeter o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Considerando as regras de funcionamento dessa comissão, você deve informá-los que a CIDH poderá receber a denúncia. Olha, questão bem interessante, super comum cair sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos nas provas da OAB. A resposta a gente vai encontrar aí no artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como aí no artigo 25 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, o que é importante a gente saber logo de cara? Quando a gente fala dessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão ela pode receber uma comunicação, uma petição de um indivíduo, de um grupo de indivíduos, de uma organização não governamental, tá? De um Estado demandando outro Estado, acerca de uma violação de direitos humanos que ocorreu naquele país, com base aí nos tratados da OEA, com base aí, por exemplo, na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? É importante destacar que para a comissão aceitar essa comunicação, devem ser preenchidos requisitos mínimos de admissibilidade, que são 4. Quais são? Primeiro, ter o esgotamento dos recursos internos. Segundo, não pode haver litispendência. Terceiro, tem que haver a identificação do peticionário. Quarto, tem que respeitar o prazo de 6 meses. Então, não pode demorar muito para você demandar aquele caso. Prazo de 6 meses aí a contar da decisão definitiva que comprova aquela violação ao seu direito humano. Então, estando presentes esses 4 requisitos, a Comissão Interamericana pode admitir, receber aquela comunicação. Faltando algum desses requisitos, a comissão não pode nem admitir, nem analisar o mérito da questão. Então, o requisito mais importante é ali o requisito do esgotamento dos recursos internos. Mas aqui na situação do caso em tela, a gente está diante de uma urgência, a gente está diante aqui de uma emergência. Então, cabe
aí a possibilidade de você ingressar com uma medida cautelar, tá? Essa medida provisional, né, essa medida provisória, para que a Comissão Interamericana, ela proteja esses indivíduos para que eles não morram, não sofram aí essas violações de direitos humanos, tá? Então, há dentro da Comissão Interamericana a possibilidade de você entrar com essa medida provisória, né, essa medida cautelar, tá? Para proteger o interesse de imediato dos indivíduos, para que o seu direito não seja sucumbido, tá? Então, nesse caso, dessa medida cautelar, não precisa esgotar os recursos internos, tá? Porque é uma medida de urgência, medida de emergência, tá? Beleza. Vamos aqui, então, para os itens. Letra A. Caso sejam feitas petições individualizadas, uma vez que os casos de violação de direitos previstos no Pacto de São José da Costa Rica devem ser julgados diretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha, aqui tem dois erros. Primeiro, o caso é caso de medida cautelar. Então, se não fosse uma medida cautelar, se não houvesse essa urgência, que a questão expressamente diz que tem uma urgência, mas se não houvesse essa urgência, obrigatoriamente o peticionário deveria esgotar os recursos internos e comprovar na sua petição que ele esgotou esses recursos internos, tá? Se ele não fizesse isso, então a petição não podia ser admitida pela Comissão Interamericana. Esse é o primeiro erro. Ela não falar que foi uma medida cautelar, que tinha que ter ali essa medida provisória aceita pela Comissão Interamericana. Segundo, foi afirmar que a Corte Interamericana pode aceitar um caso diretamente do indivíduo. Isso é falso. A Corte Interamericana não pode aceitar um caso diretamente encaminhado pelo indivíduo. Só quem pode levar um caso para a Corte Interamericana são dois atores. Quem são? A própria Comissão Interamericana ou então um Estado demandando outro Estado. Ambos os Estados devem ter aceito a submissão à jurisdição da Corte Interamericana. O Brasil aceitou a submissão à jurisdição da Corte Interamericana, isso lá em 1998. Beleza? Então vamos aí para a letra B de bola. Caso sejam feitas petições individualizadas, relatando a violação sofrida por cada uma das vítimas e as relacionando aos direitos previstos na Convenção Americana, assim, a Comissão Interamericana pode adotar as medidas que julgar necessárias para a cessação da violação. Olha, aqui é caso não de petição individualizada, porque ele não esgotou os recursos internos. Lembre que a questão aqui fala que é uma questão de urgência. Ela fala que precisa tomar uma medida rápida. Sendo assim, quando ela diz aqui, ó, seria ineficaz, tá vendo? Qualquer medida judicial seria ineficaz. Então, tem que ser tomada uma medida rápida, tá? Então, não dá para você esgotar os recursos internos. Então, falso. Letra C. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o CIDH, né? Poderá instaurar de ofício um procedimento no qual solicita que o Estado brasileiro adote medidas cautelares de natureza coletiva para evitar danos irreparáveis aos presos. E aí, gente, olha, perfeito, essa é a letra que a gente marca, tá? É a letra que a gente marca com base aí no artigo 25 do regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Letra D de dado. Caso entenda haver situação de gravidade e urgência, assim, a Comissão Interamericana deve encaminhar diretamente o caso à Corte Interamericana de Justiça. Olha, não existe Corte Interamericana de Justiça, tá? Não existe Corte Interamericana de Justiça. O nome correto é Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acho que a letra A também falou, ó, esqueci de comentar isso também, ó. Letra A também fala, ó, Corte Interamericana de Justiça. Não existe Corte Interamericana de Justiça, tá? O nome correto é Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, falso, que poderá ordenar medida provisória. Não é medida provisória, é medida cautelar, ou então essa medida, essa medida cautelar, né? O nome é medida cautelar, não é medida provisória, que julgar necessária a cessação da violação. Então, falso aqui, tá? Então, o caso deve ser encaminhado para a comissão e a comissão deve instaurar aí de ofício, adotando aí essa medida cautelar de natureza coletiva, tá? Então, letra C é a letra que a gente marca. Estão aí as fundamentações que a gente comentou aqui, beleza? Vamos para a próxima questão. 23º exame de ordem da OAB.
João agiu de forma prestativa e solidária na comunidade, ajudando todas as pessoas conforme suas possibilidades. Agora, os conhecidos estão revoltados porque ele foi abandonado pelos filhos, quando eles se tornaram adultos. É infelizmente super comum isso, né? Os filhos abandonarem os pais, né? Enquanto os filhos estão empregados, João tem dificuldades financeiras até para comprar comida. Você foi procurado por um grupo de pessoas que buscam amparo para esse idoso. Tendo em vista a Constituição da República e o Estatuto do Idoso, assinale a afirmativa correta. Olha, a resposta aqui a gente vai encontrar no artigo 229 da nossa Constituição Federal e no artigo 12 do Estatuto do Idoso, tá? Bem como no artigo 45. Olha, os filhos, eles têm o dever de prestar alimentos aos pais, de cuidar dos pais, a não ser que os filhos não tenham condições. Quando os filhos forem hipossuficientes, então essa obrigação caberá ao Estado. Mas, como regra, os pais devem ser cuidados pelos filhos. É o que dispõe o Estatuto da Pessoa Idosa, lá no seu artigo 15, tá? Então, vamos aqui analisar as alternativas. O dever de amparo, incluindo a obrigação alimentar, dá-se apenas dos pais para com os filhos. Portanto, não se pode exigir juridicamente dos filhos a prestação alimentar para os pais que estejam em necessidade. Olha, isso é falso. Eu falei artigo 15, na verdade, artigo 12, tá? Me equivoquei. Então, isso é falso. Os filhos estão obrigados, sim, a prestar os alimentos e amparo aos pais. O artigo 229 da nossa Constituição dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, tá? O artigo 3º da pessoa idosa, ele vai dizer que é a obrigação da família de cuidar dos pais, tá? E o artigo 12 diz que a obrigação alimentar ela é solidária, podendo aí o idoso optar por entre os prestadores. O idoso, então, ele pode optar se vai ser o mais rico, se vai ser o mais velho, enfim. Cabe ao idoso optar por qual dos filhos, se ele tiver mais de um filho, vai garantir isso. Agora, lembre-se, se o filho não tiver condições financeiras para alimentar, for hipossuficiente, então essa obrigação recairá sobre o Estado, tá bom? Então, vamos ver aí a letra B. Então, letra A, falso, né? Quando ele diz aqui não pode, né? Então, falso. Letra B. João pode exigir judicialmente dos filhos prestação alimentar que funcione como amparo. Mas caso seus filhos se mantenham omissos, o Poder Judiciário ou o Ministério Público podem determinar medida de orientação e apoios temporários. Corretíssimo, né? Essa medida prevista lá no artigo 45 do Estatuto da Pessoa Idosa é a letra, deixa eu botar aqui para cima, é a letra que a gente marca, tá? Então, artigo 45 do Estatuto da Pessoa Idosa, ele vai trazer essas medidas protetivas de orientação e apoio para essa pessoa idosa, tá? Letra C, a pensão alimentícia por parte dos filhos é exigível judicialmente, mas se houver inadimplência, não há nenhuma medida de proteção que o Poder Judiciário possa determinar, pois se trata de questão privada. Falso, tá? Então, a pensão alimentícia é exigível judicialmente, sim. Então, até aqui está correto. Mas se houver inadimplência, até aqui está correto. Mas não há nenhuma medida de proteção no Poder Judiciário. Falso. A gente viu aqui, com base no artigo 45, as medidas protetivas para a pessoa idosa. Letra D, não há alternativa jurídica para o problema de João, de acordo com a legislação brasileira, sendo a única solução possível a solidariedade de pessoas próximas e sensíveis. Não é isso, tá? Então, seja por disposição do artigo 229 da Constituição, seja aí por conta do artigo 12 e artigo 45 do Estatuto da Pessoa Idosa, há sim essa obrigação dos filhos para com os pais, ok? Então, falso. Estão aí as fundamentações aqui comentadas. Vamos ver aqui mais uma questão. 23º exame de ordem da OAB, você advoga na Procuradoria-Geral do Estado em que reside. Em uma tarde recebe um telefonema urgente
do diretor da penitenciária Anhanguera, que deseja fazer uma consulta de viva voz. Diz o diretor que está com 2 pessoas identificadas como membro do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, MNPCT, e que elas estão requerendo acesso imediato às instalações da penitenciária, onde pretendem gravar entrevistas com alguns presos. Também estão solicitando acesso aos registros relativos ao tratamento conferido aos presos. Com base nas normas de funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cabe a você informar corretamente ao diretor que... Questão difícil, tá? Questão interessante, mas bem difícil, porque aí ele exige o conhecimento da Lei 12.847 de 2013. Vamos ver aqui as questões, os itens, e a gente vai comentando, tá? Então, ele diz aí, a letra A. Os membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura não possuem o direito de acesso às penitenciárias, devendo a visita ser tratada previamente com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado. Olha, isso é falso, tá? Então, os membros do mecanismo têm sim atribuição de acessar, independentemente de autorização, a todas as informações e registros relativos ao número, à identidade, às condições de detenção e ao tratamento conferido a essas pessoas privadas de liberdade, tá? Está lá no artigo 10º, inciso 2 e 5 da Lei 12.847 de 2013. O inciso 5º do artigo 10º, ele vai conferir também a atribuição de entrevistar as pessoas privados de liberdade ou qualquer outra pessoa que possa fornecer aí informações relevantes, reservadamente e sem testemunhas, em local que garanta aí a segurança desses membros do mecanismo, bem como aí o sigilo, ok? Então, a letra A aí está falsa. Há sim esse direito dos membros trazida aí no artigo 10º. Letra B. Tanto o acesso à penitenciária quanto o acesso aos registros relativos ao tratamento conferido aos presos depende de autorização judiciária. Falso. Não depende de autorização, tá? É o que dispõe aí a Lei 12.847 de 2013, tá? Então, deixa eu cortar aqui também em cima, esse não possuem, tá? Letra C. O acesso dos membros do mecanismo às instalações da penitenciária deve ser liberado, mas a gravação de entrevistas e o acesso aos registros relativos ao tratamento conferido aos presos devem ser negados. Falso. Há esse direito, sim, desses membros do mecanismo. Letra D. O acesso às instalações da penitenciária aos membros do mecanismo deve ser liberado, bem como fornecidos os registros solicitados e permitida a gravação das entrevistas com os presos. Perfeito. É o que dispõe aí o artigo 10º, inciso 2º e 5º da Lei 2.847 de 2013. É a letra, então, que a gente marca. Então, aqui as fundamentações.